Olá, minha gente, muito bom dia. Que domingo maravilhoso hoje, 10 de julho. O dia correndo velozmente e nós já estamos aí passando a linha do meio do ano. Estamos a 10 dias do mês de julho e com alegria e com grande expectativa esperamos o que está por vir. Quem sabe a vinda de Cristo, quem sabe uma grande tribulação, como sempre temos grandes tribulações na nossa vida, mas seja lá o que for, caminhemos com paz e alegria, sabendo que Deus é soberano e que nada foge do seu controle. Minha saudação matinal a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu hoje tenho a presença do meu querido irmão aqui à minha esquerda, Pastor João Silveira. Muito bom dia, querido irmão. Muito bom dia, meu querido bispo. Bom dia, companheiro Loide. Bom dia, Diogo, que está nas câmeras aí, tratando de consolidar esse programa. Mas muito bom dia a você. É com muita satisfação que nós saudamos, porque sabemos que você é fidedigno em ouvir esse programa. E nós o fazemos pensando em você. Não é o título do programa, mas nós fazemos o programa pensando em você que está lá do outro lado, dirigindo o seu carro, está lá no seu comércio com o radinho ligado, ou mesmo ouvindo pelo celular. Enfim, nós fazemos o programa pensando em você. Uhum. Muito bom dia, querida amiga Loide Nogueira, bem-vinda. Opa, bom dia, quantas saudades, viu? Sim. A gente vem para este lugar já com uma alegria, com entusiasmo, que é o sopro de Deus, né, meu bispo? Sim. E olha, desejamos a você um bom programa, que você possa pegar todo o seu material e vir com a gente, porque hoje o negócio está maravilhoso. Sim, sentimos só a falta domingo passado, você estava meio... Fui acometida de uma enfermidade, com uma tosse, né? Mas estamos aqui, né? Ok. Aí qualquer coisa que eu tossi aqui, por favor, gente. Não, tá tossido. Se tossiu, tá tossido. Tá tossido, né? Tá tossido. É isso aí, estou me recuperando e muito obrigada pelas orações de todos, Amém, ok? que bom. Gente, hoje nós estamos entrando no derradeiro capítulo 28. E assim, esse é um capítulo que eu aprecio terminantemente. Principalmente o finalzinho dele, os 3 últimos versículos me empolgam severamente. Mas eu não sei nem se nós vamos conseguir terminar esse capítulo hoje. Eu espero que sim, para a gente no próximo domingo iniciar a jornada com um novo livro. Mas se não der, a gente vai estar avançando semana que vem ainda no capítulo 28. Mas nós vamos ver isso. Atos dos Apóstolos é um livro que não termina, ou termina com reticências, porque a história da igreja é escrita pela igreja da época, pela igreja da sua contemporaneidade. E hoje ainda estamos escrevendo a história da igreja. Parece que tudo se repete muito, né? É gente boa para cá, doidinho para lá, é tanta loucura que acontece, parece que estamos repetindo a história, né? É tanta maledicência, é tanta... Ai, meu Deus do céu! Parece que a história vai se repetindo, e nós estamos vivendo hoje uma era em que muitos falsos profetas se levantam para anunciar coisas, para determinar coisas, para induzir pessoas a determinados erros, e nós estamos enfrentando situações muito parecidas. E esse capítulo 28 é um capítulo muito legal. Para mim, ele fecha com chave de ouro, não é, João? Bispo, se a história não continuasse da mesma forma, nós teríamos saído já da nossa humanidade, já estaríamos no plano eterno, ou no plano celestial, vivendo aquilo que dizem, vestido com uma túnica e olhando aqueles campos gramados conforme... Uma túnica branca. Alguém descreve o céu, olhando para cima assim, meio que desconchavido, sem... Eu não creio muito nisso. Aliás, essa não é a minha forma de crer na eternidade, né? Mas se não fosse os percalços, nós estaríamos no mundo errado. Sim. Porque é feito de gente, né? É feito de gente, é feito de humano. A igreja é constituída por humanos. É sim, João. E que, desde os primórdios, desde os princípios,
em que ela foi estabelecida, ela vem sofrendo, porque aqueles que têm um bom intento, aqueles que corajosamente enfrentam qualquer dificuldade, mas aqueles maliciosos que querem tirar proveito para si próprio, que querem aparecer, que querem ganhar dinheiro, que querem se sobressair a qualquer custo, muito menos encarnar o Cristo na sua vida. Né? Verdade, João, verdade. A igreja segue com todos os percalços de todas as épocas, né? Lutas por fora, temores por dentro. Isso mesmo. Na presença de queridos irmãos, mas também na presença de falsos irmãos. É a natureza humana manifesta, né? É isso e mesmo. nós somos desafiados a viver e da melhor maneira possível naquele momento da nossa vida, né, Loide? A passar tantas tempestades. Olha, foi um programa brilhante. Eu acompanhei no domingo passado, capítulo 27, e eu observava vocês falando sobre a tempestade, aquele navio. Sim. E as tempestades da vida é assim. Muitas vezes a gente tem que jogar cargas fora. A nossa humanidade, nós estamos depositando cargas, muitas cargas desnecessárias. É sim. Né? Desnecessárias. Criamos muitas dores de cabeça, desnecessárias também. Sim. Né? E eu acompanhei e eu estava com tanta vontade de me intrometer, sabe? Naquela conversa, naquela troca tão deliciosa de vocês. Eu acho que é a sensação que os ouvintes têm também, né, Loide? Sim, de dar o seu pitaco, como se diz, né? Dar o seu palpite, dizer o que acha daquele versículo, daquele capítulo. Enquanto vocês discorriam, mostravam aquele conhecimento, eu ficava ali bêbada, né? Com a sabedoria de vocês, com tudo que vocês traziam para aquele capítulo, e dava vontade de eu dizer, meu Deus, eu tive tempestades na minha vida, e eu tive que colocar algumas cargas fora do meu navio. É muita bugiganga que a gente Muita carrega, né? bugiganga, muita bugiganga, desnecessárias. Muitas vezes estamos guardando memórias, relíquias desnecessárias. Estamos acumulando, uma casa de acumuladores. Existem navios com cargas de acumuladores, cargas desnecessárias. Né? E eu queria dizer isso. Por muito tempo na minha vida, bispo, eu carreguei coisas desnecessárias, que não era preciso, e o meu navio afundava, né? Afundava com sementes que eu poderia ter plantado, mas eu fiquei apenas olhando para ela, né? E eu vi aqueles homens tendo que colocar cereal, sementes fora, né? Jogar fora, né? Coisas que ainda iriam utilizar, mas eles precisavam, né, jogar fora do seu navio. E foi assim, eu estava com muita vontade de participar, né, porque eu tinha coisas a dizer. E foi brilhante. E é isso, a nossa humanidade, nós carregamos coisas desnecessárias também. Muitas. Muitas. Me permite dizer uma coisa. Sim. Coisas também necessárias, que muitas vezes precisamos abrir mão delas a despeito de avançarmos. Coisas também necessárias da vida da gente, que a gente vai levando e que elas são necessárias. Todavia, há momentos em que há coisas que... A coisa mais importante. Mais importante é aliviar-se de determinadas cargas. Saber o que é prioridade naquele momento, nesse né? momento, eu até quero me reportar, porque eu vivo muito isso dentro da minha casa. Há tantas esposas que carregam os problemas dos filhos, mães que carregam os problemas dos filhos, do esposo, a administração da casa, o sustento da casa, e vão acumulando, daqui a pouco, quando a tempestade bate, o seu navio já não suporta mais. Eu acho que é um momento exatamente de pensar e repensar. É necessário fazer? Mas eu vou fazer com muito mais moderação, ou vou deixar de fazer isso, porque senão o meu navio vai afundar. E se afundar, eu vou sair só com a roupa do corpo e molhado, né? Molhado e só com a roupa do corpo. Então, é preciso a gente ter um bom entendimento. Eu estou me reportando a pessoas também que muitas vezes vão acumulando tudo que encontram na vida, até essas coisas necessárias, como disse. Todavia, elas podem ser deixadas. São dispensáveis, são necessárias, mas são dispensáveis, né? Em detrimento da vida, tudo é desnecessário, né, João? Se a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, ainda que necessária, que a gente carregue, né? Digamos que a gente, lá na minha estante, eu tenho X pares de sapato. Eu só tenho 2 pés, mas
Mas eu gosto sempre de apresentar diferente. Mas se a estante não está mais cabendo, por que eu tenho que acumular aquele monte de pares de sapato apenas para ter? No meu guarda-roupa. Assim é na vida interior, na vida pessoal da gente. Guardando coisas que já não servem, já não são tão necessárias. Que menos do que isso é possível. A roupa do corpo que Paulo levava molhada não impediu nada, ou seja, ele não precisou abrir a sua mochila para tirar uma Bíblia e fazer uma pregação naquela ilha de Malta para transformar daquela ilha um lugar cristão, né? Olha aí, café com bispo também é cultura minimalista, né? Dá para viver com menos. Dá sim. Dá para viver com menos. Gente, e nós vamos seguindo aqui no capítulo 28. Ia pedir minha querida irmã que fizesse a leitura do capítulo. Sim. Vamos até o versículo 9. Ok. Então, vamos começar a nossa leitura. Foi feita a contagem. Constatou-se que todos se salvaram e descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio e estávamos molhados até os ossos, pastor João. Por dentro e por fora, né? Mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos, mas quando jogou no fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento, mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era um Deus. Olha que loucura. Gente, essa teologia patriarcal, ela faz mal até hoje. Tipo, ele foi mordido pela serpente porque ele era um criminoso culpado. Por que a gente tem que pensar nesse modelo da teologia patriarcal que é constituído naquilo? Você está doente, logo tem um pecado oculto em alguma área da sua vida. Seus negócios não vão bem, tem pecado escondido em algum lugar. Essa associação, ela é oriunda dessa falida teologia patriarcal. A gente está exposto às coisas da vida, a uma falência, a um acidente, a uma tragédia. O que acontece é que nós que temos o espírito da ressurreição, nós, como uma fênix, ressuscitaremos sempre desses processos. Amém. E quando eles olham para Paulo e o avistam vivo, mesmo depois de ferroado pela serpente, eles olham que você é um Deus. Não morreu com veneno, é um Deus. Havia probabilidade de todos aqueles presos serem judeus. Por quê? Porque realmente a teologia patriarcal, ou seja, era comum entre os judeus pensar isso. É tanto que Jesus passa com seus discípulos próximo de um cego que estava a pedir esmolas. A primeira coisa que olharam não foi a necessidade do cego, não foi seu estado de saúde, não foi a miséria em que vivia ali. Foi exatamente o julgamento da circunstância da família. Quem é o culpado se ele é cego de nascença? Quem é o culpado por ele estar assim? Os pais pecaram e recaiu sobre ele. Ou se ele mesmo pecou. Ou se ele mesmo pecou, mesmo inconscientemente. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Ainda repercutia entre eles que a culpa gera castigo imediato. Imediato. Depois, como não aconteceu nada. É um Deus. É um Deus. O que me chama a atenção logo no primeiro momento do capítulo é a dignidade da hospitalidade que oferecem quando eles aportam na ilha, né? Como é frisado que eles receberam muito bem aqueles náufragos. E eram mais de 200 pessoas, né? 276 pessoas. 276 Muita pessoas. gente. Isso me faz reportar, bispo,
entender uma coisa. Deus, que tudo vê, sabendo que naquela ilha haviam pessoas, à semelhança de Cornélio. Cornélio dava esmolas, Cornélio fazia orações e precisava de ouvir a respeito da ressurreição, a respeito do Cristo. Uhum. Aquela ilha era uma ilha de pessoas dignas. E precisavam conhecer de fato o Deus que talvez adorassem sem conhecer. Uhum. Talvez fosse uma ilha que invocasse a Deus. E precisavam conhecer a respeito desse Deus que eles invocavam ou que eles serviam. Porque a generosidade é uma forma de servir a Deus, entendo eu. Uhum. É uma das formas mais latentes, mais demonstrativa do que habita um Deus em nosso coração, é quando do nosso coração salta a generosidade. Uhum. Quando não há generosidade nenhuma no coração de uma pessoa, lá não é a habitação de Deus. Eu me atrevo a dizer isso. Porque o Deus é um Deus, Deus não é generoso, ele é a bondade em si, né? Uhum. Então precisava que tudo aquilo acontecesse para que aquela ilha conhecesse o verdadeiro Deus a quem já servia, mesmo sem conhecer. Uhum. Toda aquela situação, né? Sim. Uma Tanta situação coisa. caótica e o tempo não ajudava também. Né? O dia frio, a dor do frio até os ossos. Eu já passei frio até os ossos. Dói tudo. A gente se sente mal por dentro e por fora. Aí vem as lembranças, a saudade de casa, a vontade de estar no lugar quentinho, comendo uma sopa, tomando um café, mas ali a nossa realidade é aquela, é o frio até os ossos. E Paulo, a realidade dele era essa, frio até os ossos, né? Sim. De doer. Agora tu vê uma coisa, mesmo no meio daquela situação difícil, onde está todo mundo fazendo o corpo mole, porque o corpo estava mole, Paulo decide se prontificar a ajudar o grupo. Ou seja, ele vai fazer parte dessa operação. Ele entrega a qualidade da presença dele. Eu tenho pensado muito na qualidade da nossa presença. Às vezes a gente está com o corpo presente, mas não tem qualidade na nossa presença. Isso. A gente é só um criado mudo daquele cenário. E Paulo decide não ser um criado mudo daquele cenário. Ele decide se prontificar a ajudar. Ele se coloca com o seu corpo, sua alma, seu espírito naquele lugar. Ele não é só um corpo presente, uma alma morta. Ele está vivo e operando para facilitar a vida das pessoas. E é justamente essa entrega de qualidade da vida da gente que muda muito as circunstâncias. É como ser pai, é como ser órfão de um pai vivo. Órfão de pai vivo é aquele menino que não tem a qualidade de presença do seu pai ou da sua mãe, né? Porque a necessidade da gente estar ali no meio do processo, fazendo diferença. Gente, eu creio firmemente que a nossa presença muda coisas. Há coisas que não vão acontecer só porque você estará ali. E há outras que só vão acontecer porque você estará ali. É a qualidade da nossa presença dentro do fluxo da vida. Há pessoas que o corpo delas está ali, mas não faz a mínima diferença. É um peso morto. Não contribui. Só está ali, ocupando um lugar no espaço. E essa coisa de Paulo contribuir naquele processo me faz lembrar disso, né? Da entrega de qualidade da presença da gente. Então, estar qualificando a minha presença nos ambientes onde eu frequento, isso não tem a ver com aparecer, isso não tem a ver com brilhantismo, isso tem a ver com entrega, seja servindo uma água, varrendo um chão. Domingo, quando eu chego aqui para cultuar a Deus, à tarde, eu não deixo de louvar a Deus por quem preparou o ambiente. Foi varrido, foi passado um pano
foi colocado um cheiro no ar, o ar-condicionado foi ligado, as coisas foram aspiradas, está tudo arrumadinho e ninguém viu, mas sem a qualidade da presença de quem limpou, nós estaríamos no meio de um entulho, no meio de uma sujeira. Mas teve gente que limpou. Você entra no banheiro, está limpinho, sabonete, papel, toalha, as coisas estão nos seus devidos lugares, porque há alguém que nem apareceu, mas a presença dele está ali no serviço que fez. Deixou ali né? a excelência, né? Da sua presença. Sim, sim, é essa excelência, João, que muda muito a vida, né? Não obstante isso, as pessoas estarem aqui fazendo tudo isso, se um cachorro pega um saco de lixo lá da lixeira e põe na calçada, qualquer um de nós chega ali e fazemos isso sempre. Já vi o senhor fazendo, já fiz, a minha esposa faz. Pega a vassoura e a caçamba de lixo? caçamba de lixo, vai lá e pega. Isso não muda. Eu estou de terno, estou arrumado para vir prestar o meu culto, para fazer a minha mensagem, mas isso não me tira o dever e o sentimento de fazer. Eu não vou chamar o zelador da igreja para fazer aquilo, ou o irmão que é o porteiro, porque isso faz parte do cristianismo que nós vivemos. E sempre há bons resultados disso. Sim. Não fazemos para aparecer, mas depois de fazer, o resultado que aquilo provoca, o que aconteceu quando viram o resultado do que aconteceu? E o que me chama a atenção também aqui é Paulo, sem gritar, sem espernear, pega a serpente e joga no fogo. Ou seja, quem confia em Deus, quem tem uma palavra e sabe que não foi uma palavra de um profeta ou uma profetada, mas uma palavra de Deus na sua vida, ele segue firme apesar de qualquer circunstância. A serpente mordeu Paulo, era uma víbora venenosa, uma cascavel talvez. Paulo simplesmente pega ela e joga no fogo, para não morder mais ninguém. Entendeu? Sem alarme, sem nada, sem grito, sem pedido de médico ou qualquer coisa. Não, ele tinha certeza de que ele estava ali com um propósito. Sim. João, quem vive assim, Lloyd, se parece com Deus. E até é confundido. Esse cara é um Deus. Paulo nos ensina aqui como lidar, né, com as serpentes da vida. Sim, né? Pega aí, tá te mordendo? Lança fora. Se desfaz essa coisa que tá te incomodando, né? Lança no fogo, deixa com Deus. Deixa aí do lado de fora. Não trazer essas dores, essa serpente para dentro da minha vida. Sem deixar que o veneno se Não, alastre, não né? deixe que esse veneno tome conta de mim, me mate. Eu tenho que saber como lidar com as serpentes da vida. E aqui eu vejo, Paulo, umas simples serpentes, né? Então é um Deus. Se você sabe lidar com as serpentes da vida, logo, logo alguém vai ver Deus em você. É isso aí. Deus vai estar em você. Acho que esses caras não estavam tão errados assim, né? Não. Eles viram Deus na vida de Paulo. Não viram Deus na vida de Paulo. Hoje essa serpente era presa e colocada em uma caixa para um estudo e depois para servir um troféu para grandes pregações por aí, né? É verdade, é uma verdade. Hoje, nos dias de hoje, procurando qualquer motivo, eu sou ex-bruxo, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, então o meu ex, aquilo que me atormentava, hoje serve como troféu para me exibir o que eu sou e não aquilo que Deus fez por mim, né? João, se aquela cobra fosse fotografada no dedo de Paulo, ele ia fazer sucesso nas lives hoje. Imagina, aí, né? na Louvre, lá naquele museu grandioso, né, em Paris, um quadro desse, né? O que teria fila de pessoas para contemplar, né, esse quadro e contar essa história, hein? Uma selfie disso aqui ia bombar. Gente, não se faz selfie com milagre, não é? O milagre é vivido, é experienciado. Muitos estão fazendo de Jesus seu garoto propaganda. Isso me enerva, me deixa aflito, me indigna. Quando Jesus se torna o garoto propaganda das suas mensagens, né? Dos seus sacerdócios, não é? Jesus não pode nunca ser o nosso garoto propaganda. Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus, e a sua dignidade precisa ser respeitada
porque nós o amamos de todo o nosso coração, temos que ter esse cuidado, né? Para não tentar transformá-lo no menino propaganda da nossa campanha, não é? Do nosso discurso. Para sustentar o nosso discurso, abominamos que Jesus seja o nosso garoto propaganda. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Vamos lá. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos em off aqui dando nossas gargalhadas, porque é muita loucura que passa na cabeça das pessoas, né? Mas nós estamos aqui no versículo 7 do capítulo 28, né? Passo a passo. Agora nós vamos entrar num ambiente em que a graça de Deus está tão abundante sobre a vida do apóstolo que coisas vão acontecer, não é? Vamos lá, Loide, fazer a leitura do texto? Vamos, aqui estamos no versículo 7. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado, com febre alta e disenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou, e o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente, e logo todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados. Olha que espetáculo lindo, né? Espetáculo, porém não espetaculoso. Não era uma manifestação espetaculosa do dom de Deus. Até porque, bispo, não houve uma equipe pré para fazer uma montagem, para montar o palanque, para fazer o convite, para jogar nas mídias sociais, para convidar, João, e dizer que Paulo ia se apresentar ali, entendeu? Isso é espetáculo, isso é loucura. Agora sim, o Espírito Santo na vida de Paulo, nós vamos falando desde o princípio do livro de Atos, fazia toda a diferença. De repente atraía toda a multidão da ilha. Os enfermos, todo mundo estava ali para entender ou para aceitar a cura provinda de um Deus que Paulo estava proclamando. Né? É impressionante como o texto diz que ele curou a todos. Né? Às vezes até numa dita campanha de cura, nem todos são curados. Mas nesse caso, todos foram curados. Todos foram curados. É impressionante como Deus usa o dom dele como ele quer, com quem ele quer, na hora que quer. Amém. E ali foi um impacto grande sobre a ilha. Se eles tinham qualquer dúvida de que Deus estava com Paulo, parece que agora, pela manifestação dos sinais, eles já estão com essa clareza de que Deus é com ele. Porque durante 3 dias, é impressionante como a hospitalidade de Públio faz toda a diferença. Uau. Também. Roupa limpa. João, eu já convivi com roupa suja. Quando era menino, né? Na verdade, não gostava muito que lavasse minha calça. A roupa que veio molhada do mar, aquele sal incomodando, cortando a pele, e vem Públio com sua hospitalidade, não sei se para os 276, mas para alguns pelo menos, roupa limpa, cama decente, uma comida decente, água fresca. Esses 3 dias reanimaram o ânimo daqueles que estavam hospedados ali na casa de Públio. E, ao tomar conhecimento, novamente, Paulo se faz presente. Ele podia ter dito, sinto muito, que Deus o cure. Não, ele foi lá para fazer parte da história. Ele foi lá para deixar essa porção de graça sobre a vida daquele ancião que estava sofrendo ali com disenteria e febre, acometido de uma enfermidade, e ele interrompe o fluxo dessa doença.
Talvez uma cólera, né? Talvez uma cólera. Talvez uma cólera. Mas Paulo vai ali e interrompe o fluxo daquilo. Era o fluir da graça de Deus. E logo a notícia se espalha. Porque assim, cara, a notícia se espalha sempre. As boas e as más, né? E mais quando se trata do pai do líder da ilha. Imagina, cara. Imagina isso. Há uma versão que diz que ele era o governador, né? Sim, era o líder, não sei como que chamavam exatamente o líder daquela ilha, mas era o governante da ilha, né? Era o governante da ilha, era quem governava. Então a importância dele era grande. Não sei que tamanho era a população da ilha de Malta, mas ele era o governante, era o cara que tomava as decisões, era o prefeito, o governador, era a autoridade máxima da ilha, né? Era ele quem liderava os processos da ilha. Então, ele o leva para casa. Não era uma outra pessoa, ele mesmo se prontificou. Ele se condoeu com aquele naufrágio e é assim, não é um merecimento, mas é uma retribuição a todo o bem que ele fez. Teve seu pai curado, teve a população doente curada. Acho que até evitou que o posto de saúde fosse frequentado naqueles próximos meses. Né? E o gasto com a importação de remédios. E a mão de obra que estava deixando de ser produzida na ilha. Sim. Então, mas eu estou parado. João, só lembrando aqui, um minutinho, só lembrando que Lucas parece que está dentro dessa viagem. Né? Tudo indica que Lucas está. Sim, porque logo no início, quando eles embarcam lá no porto, ele se inclui na fala, né? Então, possivelmente, Lucas estava dentro dessa... Durante toda essa narrativa, ele está se incluindo. E embarca mais alguém também que, apesar de não ter escrito, mas Paulo faz questão de frisar, né? Estou pensando no nome dele aqui. Mas está escrito aqui que ele veio da Alexandria, se não me engano, e se juntou a ele, né, na comitiva. Ele estava acompanhando ali, talvez dando suporte, né? Querendo servir. Sim. Mas eu estou parado aqui pensando no seguinte. Paulo sai de Jerusalém, mais precisamente de Cesareia, que era o porto. Jerusalém não tem um porto específico no mar Mediterrâneo. E sai para Roma, atravessar o Mediterrâneo, o mar Adriático. E tudo que podia passar na cabeça de Paulo ou de quem estava indo é que a gente vai pegar o navio e daqui a tantas semanas nós vamos aportar lá em Roma. E toda a trajetória dessa viagem, dificuldades tremendas, cheiro de morte, cheiro de vida, né? E a gente muitas vezes fica pensando que eu vou fazer uma viagem, então pensa na saída e pensa na chegada. Quanto nessa trajetória pode você beneficiar a gente? Quanto você pode ser beneficiado? Quanto ela pode ser mais linda no trajeto dela do que, na verdade, na sua saída e na sua chegada? Eu costumo fazer o seguinte: Deus, eu estou saindo para tal lugar. O que tiver pelo caminho para que eu resolva, manda e me dá graça para que eu resolva. Eu estou saindo, minha intenção é chegar lá no destino. Todavia, se eu tiver que interromper o destino da viagem para socorrer alguém, para beneficiar, para resolver, eu estou indo, pronto para isso. E foi essa a situação de Paulo. Eu me inspirei exatamente nisso. Eu estou indo. E indo é indo, né? Indo você vai fazendo pelo caminho discípulos, você vai ensinando o caminho, você vai preparando pessoas. E na vida também essa caminhada, esse indo, né? João, eu postei hoje no meu Instagram profissional a seguinte fala: a melhor parte de uma viagem não é chegar ao destino, são todas as aventuras que acontecem ao longo do caminho. Estou pensando que já foi despertado pelo Espírito para falar daquilo que nós estamos falando, né? Já hoje cedinho, era, acho que umas 7 da manhã eu tinha postado isso aqui no meu Instagram, porque eu sei que é exatamente assim.
Às vezes, a nossa chegada é decepcionante, porque o lugar que nos aguarda não é lá essas coisas todas que a gente pensava, né? Mas aquilo que acontece pelo caminho pode fazer toda a diferença, né? E faz. Eu gosto de viajar de ônibus ou de carro. Sabe por quê, bispo? Porque eu vou comendo rapadura no caminho, vou comprando uma farinha seca, vou comprando uma barra de queijo dali, daqui. Vai roendo pelo meio caminho, vou né? comendo, entendeu? Vou assimilando a cultura do lugar, do espaço. Muitas pessoas me recebem em sua casa com um copo d'água, outra com um punhado de farinha, e assim vai. Já me receberam até com um abacaxi, né? Saído da plantação de Turiaçu na hora, né? Sendo cortado na hora e eu deliciando. O que é isso? É uma viagem onde o processo do crescimento, do amadurecimento, né, da minha humanidade está ali fazendo parte da minha vida. Sim. Porque se eu for apenas olhar para o destino final, para o alvo, sabe, eu vou dispensar o meu crescimento, o meu amadurecimento, a força que eu vou, né, ganhando nessa caminhada, nesse processo de ida e de vinda. Né, é esse destino. Sem nenhum preciosismo, eu não consigo enumerar as vezes que saí de casa sem muita necessidade, mas inventei de fazer uma viagem lá para a nossa piscicultura, para a propriedade, e tarde da noite encontrar pelo caminho alguém com o carro quebrado, sem socorro nenhum, em um lugar perigoso, e a gente poder tirar dali e entender que a nossa viagem tinha a ver com esse socorro. E de tantas e tantas outras formas. A passagem de Paulo por aquela ilha, segundo alguns escritores, dizem que aquela ilha é uma ilha cristã ainda hoje. Existe uma grande igreja naquela ilha, na ilha de Malta, que foi plantada naquele dia. Naquela passagem, né? Sim. João, por onde a gente passa, deveria ter ficado uma marca. Só repetindo a fala de Paulo, né? Morrer, para mim, é lucro. E viver só me interessa se eu oportunizo Cristo. Oportunizar Cristo na vida das pessoas deve ser a minha missão. Eu não posso viver sem oportunizá-lo, sem dar a ele a chance de entrar na vida das pessoas por meio da minha presença. No domingo passado, eu li um texto que dizia que Deus respira por nós. Ele vive por nós. Foi uma fala de Paulo, né? Que coisa impressionante é o viver de Cristo em nós. Há aqueles que só vivem Cristo na experiência cultica, mas não é essa a pretensão divina. A pretensão divina é respirar por nós, abraçar por nós, olhar por nós, falar por nós, viver por nós. É dessa forma, oportunizando Cristo. Se a ilha de Malta hoje tem a consistência do Evangelho, é porque Cristo foi oportunizado naquela ilha. Deixou a sua marca na vida daqueles moradores primitivos, não é? Mesmo, Que suas famílias foram alcançadas nessa semeadura. Se nós cristãos entendêssemos que o sucesso da nossa vida é oportunizar Cristo, não é ter um carro do ano, não é ter uma mansão. Esse evangelho hedonista é um evangelho que trouxe para nós muitas complicações no que diz respeito ao propósito original da nossa existência. Ter sucesso não pode ser avaliado pelo quantum financeiro que a gente tem. Disse Jesus, a vida de um homem não se constitui na abundância dos bens que ele possui. Então, que nós vivamos como Deus nos dá a condição de viver, tendo muito ou tendo pouco. Seja dessa forma, ou da forma que for, que as oportunizações sejam feitas. Bispo, mas, infelizmente, talvez eu já tenha passado por isso, achando que isso é oportunizar a Cristo.
chegarem em todo ambiente que chega inoportunamente, entrar com jargões religiosos, com mensagens bíblicas. O momento não está propício, pessoas já evitam que você chegue. Esse camarada é chato. Ele vai chegando. Em vez de verem Cristo chegando quando a tua presença se aproxima, veem um chato que tem apenas uma religiosidade e o suposto cumprimento de um dever que, na verdade, não está cumprindo nada. Como oportunizamos Cristo se vamos comprar no comércio e terminamos discutindo ou ofendendo aquele vendedor porque não nos atendeu da forma que queríamos? Isso é possível acontecer. Que tal aquele crente que muitas vezes, quando chega para comprar em determinado comércio, tudo enquanto é vendedor, vai se escafedendo, vai saindo ali de perto, deixando só um para servir de boi de piranha para ele, porque é chato. Porque ninguém quer atendê-lo. Isso não é a presença de Cristo. Não. É um dito cristão, chato, aborrecedor. A presença de Cristo é aquela que traz, na verdade, o que diz aqui? Todos os enfermos da ilha vieram. Porque a presença de Cristo estava ali. Sim. Encarnada na vida de Paulo. Todos trouxeram todos os enfermos da ilha. Então, esse é o nosso dever, esse é o nosso cristianismo, essa é a forma de sermos. Não é ser aquela criatura absolutamente simpática, mas aquela criatura desejável. Onde chegamos, a nossa presença tem o respeito, não por imposição, mas porque é satisfatória, né? Sim. Porque é satisfatória. João, eu fiz uma longa viagem, Lloyd, do Rio para Salvador, de ônibus, 24 horas de viagem. E no meio do caminho, era tipo 5 horas da manhã, o sol estava raiando, e um rapaz, um jovem senhor, abriu a revistinha de escola dominical dele e começou a ler em voz alta. E a população do ônibus toda incomodada, nego querendo dormir às 5 da manhã, querendo dormir, e ele falando em voz alta, e eu estava com 2 outros pastores, e eles me elegeram para apaziguar os ânimos. Daí eu me levantei, fui até onde o rapaz estava e disse para ele gentilmente: querido, o senhor está incomodando muito. As pessoas estão querendo dormir. Porque já estavam vaiando, fazendo chacota com o que o rapaz estava fazendo. Devia ser um domingo de manhã e ele não queria perder a escola dominical. Eu não me dominical, lembro bem, né? mas era mais ou menos isso, João. Aí ele olhou para mim e disse: o evangelho incomoda, né? Eu falei: não, você incomoda. Incomoda muito. O evangelho não. Eu disse: nós somos 3 pastores ali. E você estava nos incomodando. Aí a turma do ônibus aplaudiu, né? Aplaudiu a atitude, né? Sim. Aí, quando nós descemos na primeira parada, ele se aproximou de mim, assim, com a cara meio emburrada. Eu falei: você congrega onde? Aí ele me disse onde era. Eu disse: eu conheço o seu pastor, ele é meu amigo, e eu vou falar para ele da loucura que você está fazendo aqui dentro do ônibus quando eu chegar no Rio novamente. Aí ele: não, por favor, não faça isso, eu vou ficar quietinho. Eu falei: então tá bem. Muitas vezes nos falta esse filtro, né? Sim, é. Esse filtro, essa Mas consciência. incomodava muito. Imagina, uma viagem cansada, 24 Não horas. É uma viagem longa. Todo mundo cansado, inclusive nós. Né? Mas ele, querendo evangelizar, não estava evangelizando, estava enraivecendo todo mundo que estava dentro do ônibus, não é? Então, há coisas que acontecem assim, né, João? Existe também pessoas que incomodam com a música. Porque é música evangélica, vou tocar alto para todo mundo ouvir. Toque só para você. Existem os fones de ouvido justamente para isso. Não porque todo mundo aqui é evangélico, então todo mundo vai gostar de curtir a minha música. Tem música que não dá para curtir, então, não. Né? Tem isso. Então, a gente tem que ter esse filtro, porque também existe a educação, né? A educação, nesse momento, tem que usar a educação. Vamos conferir 2 fatos aqui no capítulo 27 e no capítulo 28. No capítulo 27, Paulo chama o comandante
Ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo ontem à noite a conversar comigo. Conversando com o comandante do navio, com o comandante da segurança ali, e de repente Paulo não faz isso. Quando chega na ilha de Malta e sacode aquela vibra, ele podia dizer: este é o Deus que eu sirvo. Isto é resultado da minha crença em Deus. Podia ter feito uma pregação. Propaganda. Uma baita de uma pregação ali naquele momento, né? E pisarão serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Podia ter feito uma baita de uma pregação. Mas Paulo era sensato. Ele oportunizava Cristo no momento, apesar dele ter dito pregue a tempo e fora de tempo, ele não quer dizer no conveniente e no inconveniente. Ele não quer dizer quando for conveniente ou quando for inconveniente. A inconveniência é outra coisa. Aquele povo não estava naquele momento propício a ouvir uma mensagem. Eles estavam propícios a ouvir o que Deus podia, a ver o que Deus podia fazer. Não era momento dos ouvidos, era momento dos olhos, do sentir. Não era do ouvir. E que, mudando aqui a questão, mas tem me incomodado a vida inteira. Por que convencionamos que pregar o evangelho é verbalizar coisas? Já perceberam isso? Quanto eu fiz isso, gente? Dia de domingo à tarde eu colocava 2 projetores, amarrava lá no poste, e pegava aqui o som, que era precário, mas era da época, né? Junto com os companheiros, domingo à tarde, no pretexto de evangelizar, chegava na praça e colocava 2 projetores, um para um lado, outro para o outro, e tascava a música naquele ruído estridente do projetor, sem me incomodar que o guarda pode ter passado a noite acordado, ou vigiando, e naquele momento ele estava tirando o seu sono. O mesmo cara que passou a noite na festa. E aí voltou à tarde, ele almoçou, está dormindo e eu incomodando, a pretexto de estar pregando o evangelho. Hoje eu me pergunto, quem foi que convencionou para mim que pregar o evangelho é verbalizar coisas? É verbalizar a Bíblia, é verbalizar jargões, ou coisas aprendidas que nem eu mesmo sabia o que elas significavam. Hoje eu entendo isso, que eu estou falando aqui. Naquele momento não era um momento de uma verbalização do Evangelho, era um momento da encarnação do Evangelho em cada feito. A cobra mordeu Paulo e sacudiram, aí viram. De repente, Paulo cura o pai de Públio, eles viram, trouxeram e viram. Então, talvez o discurso de Paulo tenha sido muito pequeno diante de tanta coisa que aconteceu, né? Francisco de Assis, acho que é dele essa fala. Alguns acham que de Agostinho, mas eu acho que é de Francisco de Assis. Diz: pregue o evangelho e, se for necessário, use as palavras. Outro dia eu recebi uma crítica mal-humorada de um pastor que me ouviu falar isso e achou que eu estava desestimulando as pessoas de pregarem o evangelho. Os pseudos pregadores. E não era nada disso que eu estava dizendo, ou querendo dizer, ou transpirei dizer. Eu estava dizendo exatamente o que eu estou dizendo agora. Porque nem sempre o evangelho estará na inconsistência do nosso discurso. Nós temos, João e Lloyd, muitas inconsistências nos nossos discursos. Discursos que não espelham a verdade, discursos que não sustentam a verdade. Agora, a insofismável verdade está na prática do evangelho, está na pragmatização dela. Às vezes o discurso barulhento, ele está presente para que seja uma nuvem de fumaça para ocultar o meu mau testemunho, a minha vida desregrada. Então eu tenho que fazer muito barulho para chamar a atenção. E o evangelho não pode ser sustentado nessa loucura desproporcional. Precisa haver uma equivalência entre o que eu digo e o que eu faço.
Se a gente tem a harmonização dessas duas coisas na vida da gente, a gente tem um evangelho que pode ser mantido no discurso, porque ele é sustentado pela prática. A verdade do que eu digo tem que ser confirmada pela verdade do que eu vivo, né? Sim, João. Eu não posso falar de um evangelho, a verdade do evangelho, se essa verdade não está em meu viver, em meu proceder. Sim. Eu perco a autoridade, não é? Sem dúvida. Quando eu não consigo sustentar com a minha vida o discurso que eu prego, né? Então, por isso, lá vai a frase de Francisco de Assis: pregue o evangelho, se for necessário, use as palavras. A gente vai ali e volta já já. Gente, eu quero começar esse bloco com uma boa notícia. Se você aprecia o programa Café com Bispo e diz, meu Deus, eu perdi o Café com Bispo dessa manhã passada, eu queria tanto reprisá-lo. Olha, você pode encontrá-lo no YouTube. É simples, é assim. O nosso canal é Igreja da Colheita. Você entra no nosso canal e logo aparece uma lista das últimas mensagens que nós deixamos lá, seja do Café com Bispo, seja do Culto das Águias. Então, se você perder uma mensagem noturna ou uma mensagem diurna, você vai encontrar no nosso canal YouTube. Aí você vai poder assistir por lá. Sempre estará sendo postado todo domingo às 9 da manhã, o programa Café com Bispo, ele é postado no YouTube e fica fixado lá. É só acessar o nosso canal Igreja da Colheita. Bum, acessou o canal, logo, logo vai aparecer o programa que você deseja assistir. Tem uma lista para trás e você pode ir procurando na lista o programa que você desejar. Se você tiver a data, vai facilitar mais ainda, né? Não é uma boa notícia, gente? É legal, né, João? Eu também tenho um convite para vocês. O nosso próximo domingo pela manhã, a partir das 8h30, é o nosso gostoso café da manhã. Café da Colheita. Então, não perca. Traga a sua família, participe com a gente. É um café de coinonia, né, João? De muita comunhão. Tem sido um marco aqui dentro da igreja. É alegria, é satisfação, é prazer, é abraço, é convivência, é alimentação, é palavra. Enfim, tem sido uma coisa muito gostosa. É um momento que tem trazido muita satisfação e eu não perderia por nada se você que está do outro lado. Tem pessoas que vêm lá do interior participar desse café com a gente. A de Juscelino, da Xixá, vem só participar do café com a gente. Verdade, João. Todo terceiro domingo nós temos um marco com esse café da manhã, né? Às vezes muda um pouco, mas a gente avisa com antecedência quando muda, mas habitualmente é o terceiro domingo de cada mês, né? Que é um tempo bem legal, um tempo de muita comunhão, e queremos convidar você para estar conosco nesse próximo domingo, né? Será domingo 17, se eu não me falha a memória, que vamos estar tomando café juntos, né? Tudo bem, dona Loide, estamos de volta aqui com a leitura do texto de Atos, capítulo 28. Eu não disse que é possível que a gente não consiga terminar hoje? Não, vamos fazer uma forcinha para terminar, mas se a língua coçar, a gente vai falar, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos para o versículo 10, ok? Ok. Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos 3 dias em Siracusa, depois rumamos para a costa de Régio. 2 dias depois, com o vento sul, navegamos até a Baía de Nápoles. Encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles 1 semana. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos. Dona Lode, quando a senhora lê o texto, parece até aquela radionovela, né, não, João? É bom ouvir você ler. Gente, que coisa boa é essa, né?
esse navio que vai levando esse pessoal para a Itália. Olha o tamanho dessa embarcação, porque, se eu não me engano, essas 276 pessoas embarcaram para a Itália. Era o destino deles, né? Então, não era um barco. A gente, às vezes, tem uma ideia da navegação daquela época como barquinhos que navegavam para lá e para cá, mas desde a época de Salomão, a esquadra de Salomão era uma esquadra de navios bem potentes, né? É claro que não tinham motores, eles eram a velas, a remo, mas eram navios grandes que transportavam grandes cargas. E eles estão agora nesse navio egípcio, né? Indo na direção da Itália, até que atracam no porto, onde há cristãos que estão ali. E eles passam uma semana fundamentando o Evangelho, revendo os amigos, conferindo as coisas que Deus anda fazendo. Veja que Roma não era o lugar tão mais importante, mas como nós falamos ainda há pouco, aquilo que acontecia pelo meio do caminho gerava tanta importância, né? A trajetória era tão cheia de aventuras, de coisas boas, e eles não desperdiçavam. Sabiam que alguns iam ser sentenciados em Roma, Paulo, inclusive, seria sentenciado em Roma, mas ele vai aproveitando a trajetória. Eu tenho dito de vez em quando que eu acho importante a gente ter visão focal. Manter o foco é uma coisa importante, desde que ela não roube de nós a visão periférica, porque é a visão periférica que nos dá senso de espaço, é a visão periférica que muitas vezes segreda um mistério, que conta uma história, e às vezes a gente está tão enebrecido pela visão focal que a gente acaba se distraindo dessa visão periférica, não vendo a grandeza daquilo que está acontecendo ao nosso redor enquanto estamos caminhando. É, na verdade, no deslocamento que o propósito da vida acontece. E quando você você se recusa a se movimentar também pelas imagens que vão passando pelo canto dos seus olhos, quando você desperdiça isso, quando você anula isso na sua vida, pode ser que a visão focal te decepcione. Então, não desperdice a vida. Se você ainda não está onde deveria ou gostaria de estar, não desperdice o que está acontecendo hoje na tua vida, porque também é uma graça de Deus derramada no nosso cotidiano. É o que Paulo vai fazer. Ele vai passar uma semana em aprofundamento entre os irmãos, fundamentando o Evangelho, ouvindo as boas novas, falando sobre as boas novas e vivendo a experiência da vida. Coisa boa isso, não é, João? Não desperdiçar a oportunidade. Imaginemos que o Barry Denison, que é nosso amigo, é nosso mentor, esteja de passagem para Belém e resolva passar 2 dias aqui com a gente. Uhum. Quanto isso é gostoso, quanto Sim. a gente pode aprender, usufruir dessa companhia. Era o que estava acontecendo. Paulo estava rumo a Jerusalém, a Roma, Itália. A Itália, mas mesmo assim, ele passava e confortava as igrejas. Passar 7 dias em Régio, 2 dias em Siracusa, continuidade desse evangelho que Paulo vivia encarnado dentro da sua vida. Era uma cumplicidade de Paulo com o evangelho com Paulo, que onde ele passava havia sempre alguém para ser confortado, alguém para ser admoestado, alguém para ser ensinado. E o Lucas, com muito cuidado, muita atenção, registrava cada detalhe que, bem olhado, a gente vê o cuidado daquele homem. Estava ali exatamente para registrar cuidadosamente, porque cada ponto que Lucas fala aqui tem sua importância, tem o seu valor. Eu estou intrigado aqui porque que
ele registra que esse navio tinha duas caras, o cara de dois deuses, né? São dois deuses gêmeos. Dois deuses gêmeos, né? Uhum. Mas não tem, para o momento que a gente está aqui, não há tanta importância assim, né? Sim, mas eles estavam lá. As carrancas do São Francisco, né? Era comum, né, ter na proa do navio essas imagens, né, às vezes assustadoras, né, para desbravar os mares, né? Aqui no São Francisco tem as carrancas, né? Que na proa de cada barco tem lá uma carranca assustadora. Faz parte das crenças, né? Parte das crenças, exatamente. Dos folclores, dos rituais, né? Às vezes se tem uma carranca e não é nem tão religioso assim, é mesmo pelo hábito, né? Pela manifestação cultural, né? E não necessariamente pela questão da religiosidade, do ídolo, né? É uma questão da cultura mesmo. Mas vamos chegar a Roma agora, né, Loide? Ele fala aqui no capítulo, estamos aqui no versículo 14. Chegamos a Roma. Nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe, da Praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou também nas Três Vendas, que eram umas lojinhas, viu, bispo? Três Vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo vivesse por conta própria, sob a vigilância de um soldado. Só um instantinho. Permitiram que ele vivesse por conta própria significa que ele estava em uma prisão domiciliar, onde o custeio dessa prisão domiciliar era por conta dele. Ele não estava sendo financiado pelo Estado de Roma. Um aluguel, né? Ele é quem arcava com os custos. E só deixando claro que isto era uma prisão domiciliar. Ele estava sob a vigilância de um soldado. Ele não podia sair de casa, estava preso. Só que, por ser um cidadão romano e ter condição de estar numa prisão domiciliar, isso não inflacionava a economia do Estado com mais um preso dentro de uma cela. Ele não tinha periculosidade para que fosse trancafiado. Então, houve essa concessão da prisão domiciliar. Quando você lê que ele estava em casa, lembre-se que estar em casa nessa condição aqui é estar numa prisão domiciliar. Isso vai ser muito importante a gente se lembrar por causa de tudo que vai acontecer quando ele está nessa prisão domiciliar. É só um dado que eu não queria deixar de escapulir aqui. E o que nos parece no versículo a seguir é que quando ele se manifesta ou quando ele se apresenta a alguém, ele é algemado. Ou seja, estando dentro da sua casa, não nos parece que ele sofra qualquer limitação por algemas. Não, ele só está vigiado. Mas quando se apresenta ao povo, ele normalmente é algemado, porque o versículo a seguir vai nos dar essa conotação. Sim. Talvez por precaução, evitar um tumulto, qualquer coisa. Sim, porque ele era um prisioneiro, na verdade. Hoje seria uma tornozeleira eletrônica, né? Mais ou menos isso. Ou uma prisão domiciliar mesmo, né? Ou isso. Bom, vamos lá. A partir do versículo 17 agora. Por conta própria, sob a vigilância de um soldado. Versículo 17. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse: os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinha nada a fazer, quiseram me libertar, mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar o nosso povo em má situação com Roma.
Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel. Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje, para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo. Ok, dá uma paradinha aqui, né? A leveza de Paulo, então, ele está narrando o que aconteceu lá em Jerusalém. Ele está em sua casa, convoca os líderes da sinagoga que havia lá em Roma para explicar a eles o que tinha acontecido, de que o seu testemunho era transparente, de que ele não tinha absolutamente nada, e não tinha mesmo, não é? Volto a repetir, Paulo continuava um fariseu, ele continuava judeu. Ele não se tornou um gentio. Ele era o mesmo homem. Só que a chave hermenêutica que Paulo está usando agora para interpretar Moisés é o Cristo. É Jesus. Essa é a grande diferença. Agora, sobre os costumes judaicos, sobre a lei, e eu acho interessante que ele diz que foi para proteger Israel contra alguma fúria do governo romano, porque o governo romano podia se enfurecer, porque ele era cidadão romano. A morte dele na caminhada de Cesareia, meu Deus, ia dar um quiprocó danado. Podia dar uma confusão. Sim. Além do que, ele era amigo, parece que ele e Festo tinham algum conhecimento, que naquele discurso que ele faz para Festo, ele diz assim: tu sabes do que eu estou dizendo, tu é teu conhecedor. Eu não estou crendo nos profetas? Não, Agripa, né? Tu crê em tudo isso, ou seja, havia uma certa relação entre Paulo e Agripa, e que, uma vez morto Paulo naquela emboscada, podia gerar uma confusão. Um incidente internacional. Né? Era como se Roma estivesse sendo atacada dentro dos limites de Israel. Isso aumentaria a pressão do governo romano sobre Israel, o sofrimento seria muito grande. Exatamente. Paulo, devidamente instruído pelo Espírito Santo, que ele era um instrutor, ele sofre qualquer dificuldade, qualquer pressão para que Israel não seja punida. Ele prefere libertar Israel de uma punição, mesmo levando em si as culpas que ele não tinha. Sim. Ele diz: já temos problemas demais. Sim, verdade. E seria um problema grave de repercussão internacional, né? Seria uma interferência de Roma severa sobre, inclusive, a religião dos judeus. Bispo, isso me traz, de vez em quando eu estou falando sobre isso. A gente via aquele sentimento judaico de Davi dizendo: pudera você dar cabo dos meus inimigos. Mas o Paulo, sendo um judeu, aqui ele prefere dizer: eu prefiro levar a culpa a que Israel sofra. Isso é próprio daqueles que foram encarnados, ultrapassados pelo Evangelho. De muitas vezes assumir a culpa para evitar uma confusão no meio de uma família, para evitar uma confusão no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade. Isso é próprio, gente. É isso que o Evangelho veio fazer na gente. Foi transferir mudanças, foi provocar mudanças para melhor, para pacificação, e não para dizer: bem feito, eu falei disso, olha, que fizeram comigo, agora estão pagando. Em nenhum momento se ouve Paulo fazer isso. Não porque era simplesmente Paulo, mas porque no dia em que ele foi alcançado por Cristo na estrada de Damasco, ele sentiu a conversão, a presença de Cristo, e viveu esse Cristo até o dia da sua morte. Quando ele disse: quanto a mim, Timóteo, eu combati o bom combate. Sim. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Ou seja, desde o dia da conversão de Paulo até o dia da sua morte, em nenhum momento ele fez acusações, ou mesmo fazendo algumas acusações só para provar determinadas coisas, isso não afetaria com peso sobre a nação judaica, nem sobre qualquer um judeu. Sim. Você sabe que uma vez eu fui preso nos Estados Unidos. Eu tinha sido convidado para um congresso nas Bahamas e eu tinha um documento do governo bahamense
me convidando para esse congresso. E eu ia representando a delegação brasileira. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque eu não tinha o visto, não precisava tê-lo, porque eu tinha o direito de ficar, acho que 8 horas dentro do território americano, até que meu voo fosse liberado. Mas me deteram, me levaram para uma sala, e quando eu entrei naquela sala, eu vi algumas pessoas lá, estava tudo trancado, e quando eu olhei para aquilo, eu já estava ciente de que eu não ia conseguir, dentro das 8 horas, voar, porque meu voo ia acontecer logo depois, e eles impediram de eu entrar no meu voo. E aí houve um incidente internacional, porque o governo das Bahamas requereu dos Estados Unidos a minha presença lá e eu estava detido. Mas o quibrocó acontecendo, e aí eu disse, já que eu estou aqui, eu não vou perder tempo, não? O que tem para fazer? O que tem para fazer? E eu vi uma senhora, a graça de Deus opera de maneira espetacular, né? Eu vi uma senhora com a mãozinha troncha, ela tinha tido um derrame, e ela estava com a mãozinha encolhida, eu me aproximei dela e perguntei a ela, que se passa, querida? E ela me contou que ela tinha tido um derrame, né? E aí eu perguntei a ela, você crê em Jesus Cristo? Ela disse, sim. O crucificado? Eu disse, o ressurreto, aquele que ressuscitou. Ela disse, eu creio. Que lindo. Aí eu peguei a mãozinha dela, dei um beijo na mão dela e disse, fique curada. Em nome de Jesus Cristo. E ela estendeu a mão e ficou curada. Ela chorava, ela vibrava. E foi um fuzuê dentro daquela sala que nós estávamos presos, né? E começou a chegar gente que estava ali, né? Me pedindo para orar por um tio que estava com câncer e tal. E foi um fuzuê dentro daquele lugar, né? E aí, logo, uma porta se abriu e entrou um cara grandalhão, né? E me chamou e me pediu para acompanhá-lo. E me disse, você vai ser algemado, porque você vai ser deportado para o Brasil. Eu doido para ele meter a algema e alguém tirar uma foto, né? Está sendo preso pelo Evangelho. Aí ele disse assim, mas eu não posso algemar um anjo. Eu disse, como? O que você passa? Ele disse, do outro lado eu vi o que estava acontecendo e você é um anjo, você não é um homem. O que aconteceu dentro dessa sala não me permite algemá-lo. Então, anda do meu lado, vem comigo. Eu vou te levar até a aeronave e eu não vou rasurar seu passaporte. Você vai voltar para casa sem a deportação devida. Vem comigo, vem comigo. Eu fui andando, conversando com ele me contando que ele era um cubano e em Cuba ele era um cristão. Quando ele foi para os Estados Unidos, o encantamento com o Novo Mundo afastou ele da fé. Mas ele disse, mas hoje eu estou voltando para Jesus. Oh, que coisa linda. Aí ele disse, vamos tomar um cafezinho comigo. Aí nós paramos na cafeteria, rumo ao portão de embarque, né? Tomei um cafezinho com ele e aí nós fomos na direção da aeronave. Ele subiu comigo, carregando minha mala, chegou para a aeromoça e disse para ela, este homem não é um homem, ele é um anjo, cuide bem deste anjo. Me entregou o meu passaporte, me deu um beijo na minha face e a aeromoça me acolheu e disse, se é um anjo, vai ter que ir de primeira classe. Uau! Foi a primeira vez que eu fui de primeira classe. Que coisa boa! E eu vim na primeira classe até o Brasil, não é? Eu não entrei nas Bahamas, o incidente internacional aconteceu, era como se o Brasil tivesse sido rejeitado, não é? E isso era de um valor indenizatório gigantesco, né? Mas, enfim, estou contando isso para dizer que Paulo protegeu Israel de um incidente internacional porque a chapa podia esquentar ali naquele lugar, né? Seria uma tragédia política para a nação de Israel e para a religião dos judeus. Então, ele expôs a vida dele, estava ali naquele apuro, não por juízo, mas por esperança. Poxa, Paulo sabendo que por 2 vezes tentaram matá-lo,
fizeram emboscada para matá-lo. Por 2 vezes. E Paulo não se vinga disso, né? Sim. Por 2 vezes. Não se arroga disso para vingar, né, João? Não se arroga disso para vingar, pelo contrário. Vê coisas mais sublimes do que isso e aproveita para evitar um incidente. Uhum. Isso é coisa que deve estar no coração daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus. A gente não está aqui por brincadeira, não. A gente está aqui porque esse Cristo habita em nós. Oh, glória a Deus. Paulo não está distraído momento nenhum. Sim. E é assim que devemos andar, focados na vitória de Cristo. Paulo está sobre uma palavra, e sobre essa palavra ele vai do início até o fim. Uhum. É verdade, Lloyd. É o que eu estou te falando. Essa coisa da visão focal, que é tão importante, não pode excluir a percepção da visão periférica. Será uma tragédia a gente perder toda a riqueza que está acontecendo na vida da gente perifericamente, né? A gente vai ali tomar um café e volta já já. Vamos lá. Então, gente, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa programação de hoje. Estamos terminando aqui o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, preparando-nos para a próxima Odisseia. Vai ser um tempo fantástico, o tempo que nós vamos viver no próximo livro que nós vamos abordar. Mas paramos bem aqui, no versículo 21 do capítulo 28, e eu acho que a gente termina hoje o texto de Atos, se Deus assim permitir, né? Vamos lá, Lloyd, fazer a leitura do verso 21? Vamos sim. Eles disseram: ninguém nos escreveu para advertir a seu respeito e ninguém se manifestou para dizer algo contra você, mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito. Eles combinaram uma data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo, com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo o que estava envolvido no reino de Deus, e tentando convencer todos sobre Jesus, com base no que Moisés, os profetas escreveram a respeito dele. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão. Por isso Paulo interrompeu: tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Eita, que texto que Paulo evoca, né? Uma paulada. É. Uma paulada. Acho que isso ardeu, foi um sal que ardeu nas feridas deles, não é? O problema estava mesmo com eles, não é? Essa rejeição ao discurso sobre o fato messiânico de Jesus produzia mesmo essa celeuma, né? Uns a favor, outros contra. Até hoje é assim, não é? É. A gente sempre tem divisões quando o discurso da redenção e de tudo que envolve o caminho de Cristo sempre provoca divisão, porque nem todo joio, né? Nem todo trigo é trigo, às vezes é joio. Parece que é, mas não é. E trigo é trigo e joio é joio, são naturezas diferentes. A gente tem sempre a tentativa de transformar joio em trigo, mas joio será sempre joio. Se parece com trigo, mas não é. Há quem pareça religioso, mas não é religioso. Não basta parecer, tem que ser. Tem que ser, tem que ser.
a gente tem que ter peito para viver com Jesus. A gente tem que ter coragem para andar com Ele. Porque as contestações são muitas e são grandes, até nos meios acadêmicos, que parece que é mais ou menos isso que acontecia aqui, né? A Academia dos Judeus combatendo a fala de Paulo, isso era absurdo. Agora, sempre há um ouvido pronto para acolher. E essa fala do profeta Isaías, meu Deus do céu, vocês vão escutar, mas não vão ouvir. Vocês vão ver, mas não vão enxergar. Estão tapando os ouvidos com os Vocês estão com os dedos. ouvidos fechados, tapados, para não ouvir a grandeza do Evangelho. Falando que propositalmente estão fazendo isso de maneira intencional. Aham, Né? sim. Como podem ser curados se fecham os ouvidos? Pois é esse discurso que cura, não? Eu fico vendo aqui a justiça de Paulo. Quando Jesus disse, a vossa justiça não exceder. O dever de Paulo, não como um religioso, mas como um homem de Deus, mas também um cidadão e um cumpridor, que pouca gente evoca isso. O que quando se ouve, portanto, primeiro do judeu e depois do grego, né? Assim o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque a salvação para que todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, e também do grego. Nós lemos no livro de Atos, no decorrer do livro de Atos, a partir do capítulo 8, que Paulo, em qualquer cidade que chegava, qual era o primeiro ponto dele? Os judeus. Eram a sinagoga, os judeus. Depois ele passava para a escola de Tirano, para outros lugares. Quando ele chega a Roma, já não sentenciado, mas já no final da vida, ele não se amoita, vamos dizer assim, usar essa palavra muito comum, entre os crentes que estavam ali para pedir proteção. Ele chama a liderança judaica de novo. Paulo não se esconde, não confronta, mas também não se esconde. Ele chama a liderança judaica. Essa reunião aqui, que alguém não creu nele e tentou tumultuar, era com a liderança judaica em Israel, não era com os cristãos. Eu estava equivocado imaginando que era com os cristãos, eu fui perceber, era com a liderança judaica. Ou seja, Paulo em nenhum momento se amoitou entre a crença e aqueles que podiam cobri-lo, mas ele se revelou aos judeus, ele se expôs aos judeus. A situação dele ali, ou aliás, a decisão dele era essa: ser justo, a sua justiça excedia, na verdade, a dos escribas e a dos fariseus. Sim. Ele não se amoita mesmo, João. Quando no versículo 28 ele diz, vocês tiveram sua oportunidade, os outros povos terão sua chance. E acreditem, eles vão receber meu ensino de braços abertos. Ele está focado exatamente no povo gentílico, não é? Que teria seu coração aberto. É incrível como Deus coloca dentro do peito de cada um altar. E como a religião, ela bagunça esse altar. Como a religião, às vezes, profana o altar. Porque o altar é simples. E a religião profana com tanto fator complicador para dentro do coração dos homens, né? Complica muito. Coloca muitas praças de pedágio dentro do caminho, né? Enquanto que o Evangelho tem a propositura de um caminho livre, sem praças de pedágio, onde Cristo é o próprio caminho e a vida é uma caminhada nele. Mas a religião, ela cria essas praças de pedágio. São consórcios brigando para colocar a sua praça aqui, ali e acolá, e com isso cobrar os seus impostos sobre a vida de pessoas simples, que tudo que elas querem é fazer uma caminhada mais leve. Então, a dificultação, ela favorece, não é? Ela favorece essa cobrança de pedágio,
porque dificulta, enquanto que Cristo se abre para ser o próprio caminho. Então, estar nessa cultura do pedágio é um preço muito oneroso. Você vê, tem estradas que a gente vai percorrer aí pelo Brasil que o valor de cobrança dos pedágios nos seus pedaços percorridos torna a viagem muito onerosa. Tem que fazer as pessoas cortarem caminho para evitar a praça de pedágio, fazer percursos perigosos, porque a viagem onera demais por causa da praça de pedágio, né? Há pedágios caríssimos por aí, andando pelo Brasil afora, né? Paulo, era o desejo do coração de Paulo chegar a Roma, né? Paulo falava muito disso também. Ele escreveu dizendo que um dia ele queria chegar até Roma, conhecer aqueles irmãos, porque ele já tinha ouvido falar da fé daqueles irmãos, que aquela igreja de Roma tinha sido implantada por outros irmãos quando ouviram falar do evangelho ainda no dia do Pentecoste. Então levaram o evangelho, mas o desejo de Paulo era estar ali pregando o evangelho ele mesmo, né? E isso é maravilhoso. E quando a gente vê pessoas ouvindo, Paulo estava aqui, foi uma manhã, aqui fala que ele passou o quê? Uma manhã, uma noite inteira explicando, mas aqui ele estava falando agora sobre o reino. Aqui fala do o reino. Ele estava dentro do império, dentro de um reinado, agora falando sobre reino. Isso é maravilhoso, quando agora ele traz essa visão de reino. Agora ele fala do evangelho falando do reino, que agora esse reino tem um Senhor, tem um Salvador, tem toda uma mensagem, toda uma maneira de se viver dentro desse reino. E isso é maravilhoso, Bispo. É maravilhoso, sim. Como esse capítulo vai terminar, talvez seja o que mais me emociona em todo o capítulo, em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Porque mesmo estando ali preso, né, detido, ele está completamente livre. E isso, para nós, é fundamentalmente importante. Saber que o Evangelho, ele não é preso em cadeias. Podem prender o nosso corpo, mas se não prenderem a nossa alma, nós continuaremos livres, não é? Isso mesmo. João, esse percurso aqui, essa fala dele para os judeus que lá estão, é assim, como eu disse, de arder o lombo, né? Porque é muito pesada a fala dele. E a beleza disso é que desde Estevão, Pedro, Paulo, não trazem um discurso próprio. Eles evocam as escrituras para dizer o que está acontecendo. Eles trazem à lume as escrituras e dizem, não, isso aqui não é invenção minha, está aqui escrito a respeito dessa loucura de vocês. Não quererem de fato isso, e Isaías já profetizava há mais de 400 anos a esse respeito, né? Há quase 450 anos, Isaías estava dizendo, vão ouvir, mas não vão crer. É um povo duro. Mas há um resgate para os judeus, né? Tem sempre um povo duro, né? Tem sempre um povo duro, resistente, mas o nosso compromisso não é com a resistência. Me lembro de uns amigos que eram muito habilidosos na prática da evangelização, que eles diziam que o nosso objetivo não é dar água para quem já está dessedentado, é procurar quem tem sede. O nosso compromisso é dessedentar. Eles diziam, você chega com uma cacimba cheia de água e pergunta para a pessoa, você tem sede? Ele diz, não. Então você deixa e vai em frente, até que encontre alguém que tenha sede. O nosso compromisso é com esse. Com quem tem sede. Com quem tem sede. Com quem tem fome. Com quem tem fome. Esse é o nosso principal objetivo. Se está saciado, os sãos não veio... O médico não veio para os sãos, veio para os doentes, né? Os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Nesse sentido, todos nós que temos a alma adoentada pela vida, de alguma forma, que a vida se tornou sobrecarregada, o médico veio para esse, não é? Vinde a mim, vinde a mim. Todos vocês que estão
carregados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Que né? bênção, eu vos aliviarei. É isso aí. A nossa missão na pregação do Evangelho é justamente na direção daqueles que têm fome, que têm sede, que estão necessitados. Não necessita? Está tudo bem. Que quer trocar o fardo pesado pelo Sim. leve fardo do Senhor Jesus. Sim. Uma vez eu estava evangelizando de porta em porta numa região que era uma região balneária, um lugar bonito, e eu pastoreava uma igreja nesse lugar. E aí eu bati na porta, educadamente, bati na porta de uma família e logo os cachorros vieram latindo, né, no portão. E aí, de longe, alguém disse, que é? Eu disse, vim trazer boas notícias para a senhora, era a voz de uma senhora. E ela veio apressadamente, né? Ela era uma francesa. E ela disse, boas notícias, quais são as boas notícias que você trouxe para mim? Eu disse, Jesus deu a vida dele por você. Ela, blau, com um portão na minha cara. Eu disse, essa não tem sede. Não. Essa não tem fome, não é esse meu compromisso. E sem ficar me sentindo um coitadinho, eu segui em frente à busca de quem tinha sede, né? Sempre foi essa minha tática evangelizadora, né? Tem sede, tem água. Não tem sede, está tudo certo. Vamos para quem tem sede. Essa é a missão do evangelizador, não é? A missão do evangelizador não é experienciar frustração porque alguém o rejeitou. A gente sempre vai ter o elemento de rejeição diante de nós e a gente não tem que ficar se sentindo coitadinho, né? Quando aqui em Atos diz Paulo, fala e não te cales, porque ainda tenho muito povo nessa cidade, nós estamos atrás desse povo que Deus tem nessa cidade. Nós não estamos atrás de um povo que Deus não tem nessa cidade. Então, nós queremos encontrar o povo dessa cidade que pertence a Deus, que nem sabe que pertence, e a gente precisa dar um endereço para eles, né? Tipo a Ilha de Malta, né? Que não sabiam que pertencia a Deus, mas precisava daquele encontro com Paulo para poder... Sim. João, eu tenho me deparado o tempo todo com pessoas sedentas. Sedentas. Mas me deparo também com aqueles que não têm sede nenhuma, que vivem a sua vida de maneira dissoluta e até gostam de viver assim. Mas tem gente que gosta de viver no inferno, né? Não tem gente que gosta de sofrer. Sofrimento não vira um vício? Bicho, tem crentes que gostam, só sabem viver o cristianismo se for sofrendo, buscando sofrimento para si mesmo, se vitimando para se sentirem dignos. Buscando vitimação para se sentirem dignos do reino dos céus. Você já encontrou pessoas assim? Claro, muitas. Já encontrei muito. Muitas, não são poucas, não. Mas eu gostaria de fechar a minha participação no livro de Atos. Eu venho desde casa pensando nisso. Paulo sabe que vai para Roma e que lá seria o fim da sua vida. Mas por onde Paulo passou, Europa, Ásia, África, o mundo de então, Paulo deixou tudo organizado. Paulo deixa Tito em Creta para resolver os problemas das igrejas de Creta. Paulo deixa Timóteo em Corinto, né? E aí Paulo vai passando o seu ministério, sabendo que estava finalizando, por onde passava, Paulo deixava tudo muito bem organizado. Isso eu acho lindo. Isso é despedir em paz a sua vida. Isso é ter certeza do que vai dizer no final da sua vida, como ele disse, eu combati o bom combate. Paulo não passou o comando da igreja ao seu sobrinho que libertou ele que denunciou um golpe, né? Podia ter feito, não podia? Sim. Mas ele não procurou o seu sobrinho. Ele procurou homens dignos. Dignos de levar o reino de Deus. Não que seu sobrinho não fosse, né? Mas ele não fez nepotismo. Ele não fez nepotismo, exatamente. Não estou aqui querendo falar de ninguém. Né? Estou aqui querendo falar de ninguém. O rapaz parecia até boa gente, né, João? Que se um dia um filho meu vier a ser ministério, não é nepotismo para estar no ministério. É vocação divina, né? Então,
Mas eu acho isso lindo de Paulo, deixar o seu ministério devidamente organizado. Sim. Nós vamos aos 2 últimos versículos, que para mim é a chave de tudo, né, Loide? Ok. Você leu o 28, né? Eu vou para Sim. o 30? Uhum. Ok. Paulo viveu 2 anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo. Falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta. Olha que coisa. Eu gosto muito da versão Ara, nesse versículo, que ela diz assim: pregava o evangelho do reino e ensinava as coisas concernentes a Jesus com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Para mim, isso aqui é a chave de compreensão de tudo. Pregar, querigma, né? Proclamar, e didaquê, ensinar. Ele pregava sobre o reino e ensinava sobre Jesus. Com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Só trazendo a memória aqui, ele está numa prisão domiciliar. Era domiciliar, mas era uma prisão. E ele diz, com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Sua casa estava de portas abertas. Ele pregava e ensinava com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Como isso pode caber na mente de uma pessoa que não está avivada, não está clarificada? Como eu posso estar em liberdade e não ter impedimento se eu estou numa prisão? Mas Paulo diz que é possível. Se a prisão não estiver dentro de você, você será livre. Ainda que em algemas, ainda que em prisões, você terá toda a liberdade e não terá impedimento. Porque o evangelho, ele corre livre. Ninguém consegue aprisionar uma mensagem. Aprisionam um corpo, aprisionam uma carga, mas não aprisionam uma mensagem. E a mensagem do evangelho é livre e corre solta. Ela atravessa os guetos e alcança os palácios. Oh, que coisa linda! A mensagem do evangelho alcança o coração do pobre e do nobre. O evangelho, ele tem trânsito livre. Ele não é aprisionado por armas, por ameaças ou por qualquer poder desta terra, porque é a mensagem celeste. É Deus falando o tempo inteiro aos homens por meio do evangelho. Como podem aprisionar uma mensagem? Uma mensagem é divulgada, ela é diluída no coração das pessoas e é impossível. A esses caras que fecharam os ouvidos, que trancaram o coração deles, essa mensagem começou a fazer uma revolução na vida deles, ainda que rejeitando o evangelho. Porque é a mensagem de crédito, a mensagem da verdade que ninguém pode calar. Ninguém cala o evangelho. Nem todo o poder da cortina de ferro, nem todo o poder da cortina de bambu puderam silenciar o evangelho. Quando a cortina de ferro se abriu, quando a cortina de bambu se abriu, havia uma igreja viva, pulsante, uma igreja sensível dentro da cortina de ferro e dentro da cortina de bambu. Ninguém pode parar. Eu tive, anos atrás, em Cuba, preguei numa igreja do Estado, lá, uma igreja aprovada pelo Estado, mas eu preguei em igrejas clandestinas. Mesmo o evangelho sendo proibido na sua essência, lá tem uma igreja viva, que o dia que essa cortina de charuto for levantada, você vai ver uma igreja também pulsante, viva, uma igreja linda que está acontecendo bem nas barbas, não é? Daqueles que tentam parar a voz da igreja. Eu conheci o missionário Gemílio Figueiró,
E ele me dizia como entrava na Rússia. Uhum. Como entrava na Rússia e como conseguia evangelizar. Entrava e saía na Rússia no período mais crítico da cortina, da loucura, a cortina de ferro. E ele conseguia entrar, pregar. Ele disse, quantas vezes eu saí com meu coração chorando e ver crentes querendo que eu ficasse lá por mais tempo. Evangelizando no meio da Rússia. Então, o evangelho é um negócio que não dá para As histórias pensar. do irmão André, né, com a sua evangelização na cortina de ferro. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, falta um minutinho para a gente terminar. Gostosa. E eu quero lembrar você que se você perdeu o Café com Bispo de hoje, chegou no finalzinho e quer assistir de novo, você pode ir no YouTube, no nosso canal Igreja da Colheita, e o programa de hoje vai estar salvo lá. Você pode ouvir o programa de hoje, da semana passada, retrasada, está tudo arquivado lá para facilitar a sua jornada de fé. Semana que vem, voltamos com um novo livro. E por falar em semana que vem, João, semana que vem é dia do nosso café, né? Nosso café da manhã, a partir das 8h30, o nosso próximo domingo, estaremos com as portas abertas, aguardando você e sua digníssima família para aquele gostoso café da colheita. Obrigado por essa jornada de 28 capítulos. Lode, obrigado pelo companheirismo. João Silveira, obrigado pelo companheirismo dessa jornada maravilhosa. Desejamos a todos um bom domingo e até domingo que vem.